Miscelânea. Mas na oração como se não poderia casar, quais seriam todas as possíveis colocações? Foi o que eu acabei de falar. Você pode apossínclise, como se não, e você pode próclise, como não ser, entendeu? E você pode, inclusive, colocar como não poderia se casar, com próclise ao casar, tudo dentro que você viu. Ó. Ou como não poderia casar-se, porque o casar é infinitivo. Você pode tudo. Você só não pode, nessa frase, ó, última vez, hein? Que eu também não quero ninguém maluquinho agora surtando. Dri, eu vou morrer com colocação pronominal. Não. Adriana, agora perdi a paz. Quero analisar todas as frases do mundo. Tudo bem, isso é ótimo, significa que você está aprendendo. É só agora não complicar o que é simples. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Olhe para a frase. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Eu quero que agora você que está assistindo essa aula me diga quais seriam as possíveis construções. Só pensando naquilo que é simples. São 5 coisas, 3 proibições, 1 regra, 2 exceções, 6 coisas. É isso? 3 proibições, 1 regra. 6. Então, ó, olhe para isso. Posso dizer como se não poderia? Posso. Acabei de ver, é apossínclise, lembra? Apossínclise portuguesa. Você já não estranha mais isso, né? Tá. Agora, Adri, quais seriam as outras posições possíveis? É só você pensar. 3 proibições, 1 regra. Bom, esse não é a regra? É. Então vai. Ó, esse não é a regra, não é? É. Atrativa, não é? É. Então, palavra invariável não é atrativa? Sim. Então, como é que vai ser? Posso dizer não se poderia? Claro. Posso. Que mais? Dri, eu quero tentar tudo. Tente tudo. Só não complique. Pense nas 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Dri, vou tentar o poder seria. Tô afim de uma mesóclise hoje. Oi, gatinha! Como não poder seria encontrar comigo hoje? Pode, Dri, tipo, jogar uma mesóclise assim para causar? Não. Por quê? Regra geral. Não pode. É só aquela regra. Só existe essa regra. Você quer furar a regra? Palavra invariável e atrativa. Ah, mas é futuro. Acabamos de falar. Então tá tudo dentro do que a gente falou. Futuro, tô com vontade. Não tem vontade. O único todo-poderoso é o infinitivo. Ele é que burla a regra. Futuro não tem isso. A regra é palavra invariável antes do verbo próclise. Tá. Eu tenho locução verbal. E daí? Tudo dentro do que você aprendeu. Não é para se desesperar. Ó, posso dizer... Dri, se fosse assim, não poderia ser. Posso? Não. Com hífen, não. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que isso aqui é futuro. Olhe lá para as 3 proibições. Futuro. Quais são as 3 proibições? Você só tem que saber as 3 proibições. Início de oração, após futuro e após particípio. Isso não é futuro? É, não pode. Além disso, esse não é atrativo. Quando é atrativo, veja, eu não posso usar hífen. Você aprendeu isso hoje. Te dei exemplo. Palavra invariável na locução verbal, não pode colocar hífen. O outro lá nem vê o hífen. Mas não pode, porque hífen é ênclise. E ela atrai. Entendeu? Beleza, tá errado. Agora, Dri, quero tentar mais. Vamos tentar mais. Ó, não poderia se casar. Pode. Pode. Pode falar? Olhe para mim. Claro. É proibido? Não. O que não é proibido está correto. Ó, 3 proibições. 1 regra. 2 exceções. É proibido dizer não poderia se casar? Não, porque está sem hífen. Vou até escrever, ó. Sem hífen é ênclise. Não esqueça aí. Desculpe, é próclise.
e não ênclise. Estava errada a ênclise por causa da regra geral. Com hífen é erro. Ó, com hífen, vou escrever aqui para você nunca mais esquecer. Com hífen é ênclise e não pode. Palavra atrativa. Entendeu? Por isso que eu não posso com hífen. Isso aqui que a gente fez está errado. Mas sem hífen pode, porque é próclise. Tá? Dri, quero tentar o último. Vamos juntos? Ó, que quando é locução verbal, você tem mais possibilidades, né? Posso dizer não poderia casar-se? Você já sabe isso. Você já sabe. Ó, casar-se. Pode? Claro. Primeiro, porque é infinitivo. Infinitivo é todo-poderoso. Segundo, falamos isso e resolvemos uma questão disso. Está distante da palavra atrativa. O não está aqui, concorda? O não está aqui. Tá? Pegou? Posso ir? Palavra atrativa, beleza, mas isso aqui está distante, eu posso. Ênclise. Se estiver distante, eu posso. Na locução verbal, o verbo. O único verbo que sofre atração é aquele que está pertinho, que é o auxiliar. O principal está distante. E esse aqui ainda está no infinitivo. Estando no infinitivo, infinitivo burla a regra. Ele é o único que burla, tá bom? Fechou? Tudo bem? Agora sim, você está mais do que preparado. Aliás, rapidinho, só mais uma questão. Eu sou viciada em questões. Peguei uma outra para você de pronome reto, que era assim, ela, de novo, para mostrar que pronome reto aceita as duas, ou seja, não atrai, pronome reto não atrai. Era uma frase que dizia, ele se destacou entre os colegas. Guarde, não preciso nem escrever, que você já aprendeu isso. Olhe para mim, ele se destacou entre os colegas. Aí a banca dizia, ela dizia assim, é obrigatório, na oração, ele se destacou entre os colegas, é obrigatório o uso do pronome se em posição pré-verbal, devido ao fator atrativo exercido pelo elemento que o antecede. Aí foi muita gente lá que achava que pronome reto atrai, errou a questão, porque a banca deu o gabarito como errado. Então, a frase era, ele se destacou. Na frase, ele se destacou, eu posso as duas. Eu posso dizer, ele se destacou, a banca disse que era obrigatório. Isso, ele se destacou, mas reto não atrai. Então, eu posso as duas, ele se destacou e ele destacou-se. Tá bom? Tudo bem? Agora sim, você está mais do que preparado. Bora, até o final, sem parar, miscelânea. Posso ir? Posso. Vamos lá. Agora, e a última a gente vai fazer no silêncio. No 3, a par do que se trata, a anteposição da partícula C. Ligado agora. A anteposição da partícula C, realmente, essa partícula C está anteposta ao verbo, justifica-se pela presença do vocábulo que. Aí eu olho o que e penso. Invariável. Isso aqui é um pronome relativo, mas nem precisa saber que é. Só ver que é invariável, não complica. Se é invariável, é atrativo. A banca diz que a anteposição da partícula C justifica-se pela presença do vocábulo que. Ora, esse que não é uma palavra atrativa? É. Gabarito certo. Vem. Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
Aí a banca vem com poderiam até se valer. Aí ela diz, a próclise do pronome se é obrigatória, haja vista o emprego do vocábulo até. Então vem, a próclise é obrigatória, haja vista o emprego do vocábulo até. Veja, de fato, esse até é uma palavra invariável. Em tese, só poderia ser próclise, não é? Só que 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Entre as exceções, quem está lá? Conjunção coordenativa e esse valer. Ele não é infinitivo? Dri, não sei, porque eu estou vacinado, nem tudo que termina em R é infinitivo. Tá, então troque pelo dizer ou disser. Poderiam até dizer. Quando você troca pelo dizer, você é feliz, você já sabe que é infinitivo. Tá, infinitivo, mantra, infinitivo é todo poderoso. Sempre aceita ênclise. Infinitivo é todo poderoso, sempre aceita ênclise. Infinitivo é todo poderoso, sempre aceita. Então é igual a dizer. A banca diz que a próclise do pronome se é obrigatória. Não, não é não. Item errado. Por quê? Infinitivo é todo poderoso, sempre aceita ênclise. Nem tudo que termina em R é infinitivo, mas esse aí eu vi que é, porque eu troco pelo dizer. Até dizer. Eu não falaria até disser. Eu não falaria até fizer. Poderiam até fizer? Não. Poderiam até fazer. Poderiam até disser? Não. Poderiam até dizer. Entendeu? Então, quando eu vejo que isso aqui é infinitivo, infinitivo é todo poderoso, aceita qualquer próclise ou ênclise. Vem. Ministério Público de Santa Catarina, a banca veio na mesma pegada, ela dizia assim, então vinha um texto e dizia, no primeiro período do texto, a ênclise do pronome se, a forma verbal desvela, então veja, esse se está assim, o justo se desvela. A banca diz que a ênclise do pronome se, a forma verbal desvela, escrevendo-se desvela-se, seria gramaticalmente correta. Venha comigo, pense comigo. Ó, olhe para mim. O que você sabe? Só existem 3 proibições. É uma delas? Colocar aqui. Há alguma proibição? Pense assim, ó. Assim mesmo, eu vou escrever como você vai ter que pensar na hora da prova. As perguntinhas que você vai fazer. É proibido? É proibido colocar desvela-se? Não, Dri. É proibido só quando é particípio ou quando é futuro. Não é o caso. Então, não. Aí, qual é a segunda perguntinha que você faz? A palavra atrativa? É assim, só isso que você tem que saber. A palavra atrativa? Existe alguma palavra? Justo é palavra atrativa? Não. Se fosse uma palavra atrativa, o justo sempre se desvela, aí seria outra história. A palavra atrativa? Não. Então, a banca pergunta se a ênclise estaria gramaticalmente correta. Mantra, repita comigo o mantra. O que não é proibido está correto. 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 Se não há nenhuma proibição, certo. E a banca elabora essas questões por quê? Já vi, e a banca já viu, óbvio, ensinarem que quando há um sujeito expresso, esqueça isso. Eu nem vou repetir. Mas, se você aprendeu que quando há um sujeito determinado, só pode ser próclise, sei lá, que eu nem sei, isso parece corrente, um passou para o outro, que eu nem sei de onde surgiu. Esqueça, não tem esse negócio de sujeito determinado. Não existe essa regra, tá, de colocação pronominal. Se não é proibido, está certo, mas foi por isso que ela elaborou essa questão para a prova de promotor.
Tá bom? Não é proibido. Se não é proibido, está correto. Se não é proibido, está correto. Prova para Ancine. Vem, tá acabando. Mas faz com calma, comigo agora, tá fechando. Mantendo-se a correção gramatical do texto. No último período do primeiro parágrafo, o pronome lhe, pouco lhe importam, lhe possibilitam, ele passa pela cabeça. Tudo bem? Aí a banca diz: mantendo-se a correção, no último período do primeiro parágrafo, o pronome lhe faz assim. Poderia ser deslocado. Então a banca está querendo deslocar. Vamos deslocar ali, ó, no pouco. Poderia, ela diz que poderia ser deslocado logo depois das formas. Importam, possibilitam e passa. Então vamos lá. Ó, vamos deslocar no primeiro. Posso dizer pouco lhe importam? Sempre pensando nas 3 proibições, uma regra, 2 exceções. Só isso que eu tenho que saber, Dri. É proibido? Por quê? Porque a regra, palavra invariável, é atrativa. Atrativa. É invariável. Como eu disse, na hora não complica. Ah, mas é um advérbio. Não importa, é invariável, vai atrair. É um advérbio, tá? Tudo bem, então já vi que está errada a questão. Já vi que está errado, porque ela diz que poderia, no primeiro já não pode. Já vi que está errado. Acabou. É claro que se fosse na hora da prova eu iria embora. Mas agora eu vou viver todos. Vem. Ó, agora então já vi que está errado. Agora eu vou para o outro. Tá, lhe possibilitam. Pense primeiro nas proibições. Ó, é proibido? Veja. Dri, eu achei que isso aqui estava errado. Para mim isso está errado. Porque é início de oração. Não, isso está certo e você já está vacinado e não vai mais ter recaída com esse negócio. Essa tá certa? Tá. Por quê? Lhe possibilita. Não é início de oração. Vou até escrever para depois você olhar mais de uma vez. Se não é início de oração, não, Dri, não, já falei, ó, isso aqui era uma intercalação, lembra? Isso aqui, você pula isso daqui. A oração começou aqui. A oração começou no quê? Se eu tiver uma intercalação, tiver a vírgula, não posso ficar achando que seja início de oração. Não é. Então, essa estava certa. Certa? Tá. Agora, se eu deslocar, veja, eu tenho palavra atrativa? Tenho. Esse que. Tá. Esse que inicia uma oração adjetiva, um pronome relativo, de novo, é aquela história. Nas orações desenvolvidas, a gramática diz que a próclise será obrigatória, mesmo num distanciamento. Entendeu? É de novo aquilo que a gente viu hoje. Então, olhe para mim. Posso dizer que possibilitam-lhe? Não. Por quê? Porque esse que é atrativa numa oração desenvolvida. Ou seja, esse que está atraindo, mesmo com uma intercalação. Então, aqui eu só poderia próclise. Viu? E teve gente que ainda achou que a próclise estivesse errada na prova. Claro que não. Não era negócio de vírgula, esqueceu isso já, né? Tá. Agora, vamos para a última? Vamos para a última. Ó, na verdade, esse tipo de preocupação nem lhe passa. Aí, vamos lá. Aí a banca, de novo, quer colocar esse pronome depois do passa. Passa-lhe. Pode. Pode isso, estou com vontade. Aí eu olho para o nem. Esse nem é igual a não.
Não lhe passa. Ele é uma palavra invariável, é atrativa. De novo, é igual ao pouco lá. Então, só posso próclise. Fechou. Já daria para ter resolvido essa questão de primeira, mas é claro, é a prova da sua vida, você tem que olhar para todos. Mas o primeiro já estava errado. A banca pergunta, mantendo-se a correção? Não, Sebrasp. Em nenhuma hipótese. Tá bom? Errado. Agora eu coloco aqui para você a prova do Bacen e é com ela que eu fecho esse vídeo. No momento em que eu preparei esse material, eu ainda não tinha colocado essa prova porque ela aconteceu há pouco, tá? Então, olhe para o vídeo aqui e veja. Isso não é nada novo, tá dentro do que você aprendeu comigo hoje. Ó, estaria mantida a correção gramatical do quarto período do primeiro parágrafo, caso a partícula C em verifica-se fosse deslocada para a posição proclítica, se verifica. Aí a banca, então, tá querendo fazer isso. Se verifica. Tá? Deixa eu colocar aqui maior para você visualizar. Se verifica. Jesus. Espaço é exíguo. Tá. Aí, o que acontece? Dri, tô com medo dessa vírgula. Quando é que é proibido usar o pronome após a vírgula? Quando é início de oração. Se essa vírgula compuser uma intercalação, tiver casadinha com outra, se a oração tiver começado antes, aí tá tudo bem. Era isso que você tinha que ver na questão. Então, eu vou ver se essa vírgula está casada com outra. Lembra a prova para a... Essa prova aqui que a gente acabou de fazer? Cadê? Meu Deus, estava aqui. Prova você tem que fazer isso, sabe? Você tem de olhar e comparar para entender a banca. Lembra que na intercalação eu posso fazer próclise ou ênclise, porque não é início de oração? Lembra? Foi aqui, sei lá. Acabei de fazer, mas são muitas. Foi essa aqui, ó. Lembra essa aqui? Havia vírgula, só que essa vírgula estava casada, tá? Então, eu pude fazer a próclise. Aí, a banca veio, depois dessa prova da Ancine, veio com a prova do Bacen, mesma coisa. Havia uma vírgula, só que agora não há uma intercalação. O que aconteceu é que... Olhe para mim. Tem de olhar para ver se a oração está começando aqui ou se começou antes da vírgula. Só que a oração está começando aqui. Início de oração. Consegue entender? Por quê? Porque tudo isso que veio antes, tudo isso, em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, de desregulação das relações de trabalho em função do impacto disruptivo de tecnologias digitais na intermediação dessas relações. Olha como a banca é má. Aí vem um negócio imenso. Tá, mas é como se isso não existisse. A oração está começando ali. Isso aí tudo é um adjunto adverbial deslocado. Então, a oração aqui nesta questão, diferente do que ocorreu na prova da Ancine, esse C estava iniciando oração, porque tudo isso é um adjunto adverbial antecipado. E não... É diferente da intercalação. Digamos que ele tenha dito assim, ó, quer ver? Ele diz aqui, ó, digamos que eu tenha dito algo do tipo, no Brasil, vírgula, em um contexto crescente de trabalho, se verifica, Dri, posso, Dri, posso fazer próclise? Claro! Eu posso as duas, se verifica ou verifica-se. Por quê? Porque é diferente, não é início de oração. O início da oração começou aqui. Ou seja, essa vírgula marca apenas uma intercalação.
E o que aconteceu aqui é que não. Essa vírgula não estava casada com outra. A oração começou aqui. Aí tinha vindo a ênclise, a banca perguntou da próclise. Aí ela diz, estaria mantida a correção gramatical do quarto período, primeiro parágrafo, caso a partícula sem verifica-se fosse deslocada para a posição proclítica. Item errado. Por quê? Porque é início de oração. Tá bom? E aí, essa questão que eu resolvi hoje, eu já resolvi essa questão. Houve uma aluna que errou essa questão do Bacen porque ela comparou com essa questão de hoje, do estes, que eu acabei de falar. Aí ela falou, Adriana, eu errei a questão. Por quê? Porque, para mim, olha a diferença para a prova da Petrobras. Olhe para cá agora, eu sei que você está cansado de ouvir a mesma coisa, mas eu vou falar até você não ter mais dúvida. Olhe para cá. Tá vendo esse C com próclise? Tô vendo, Dri. Pois é. Essa próclise está certa ou errada? Certa. Não é para comparar. Entendeu? Só não era obrigatória. A próclise aqui era facultativa. Entendeu? Agora, ela estava errada? Teve gente que falou, essa próclise está errada por causa da vírgula. Não! O início da oração estava aqui. Não compare essas questões. Essa aqui é diferente. Por quê? Porque o início da oração era depois da vírgula. É assim que você vai entender essas provas. Ó, a oração começava aqui. Aí não podia mesmo, porque aquilo tudo era uma adjunta adverbial deslocada e ele foi antecipado, aí a oração começava depois da vírgula. Entendeu? Acho que sim, né? Um beijo para você que assistiu.